querido Raimundo, saudade de você também. Para quem não conhece o Raimundo, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares, é advogado também e membro da coordenação nacional da Frente Brasil Popular. Teve em todos os momentos da campanha do presidente Lula à eleição em 2022. Muito forte a sua presença ali e muito forte. Hoje a gente vê a presidência. Daqui a pouco o Lula assume, né, o Bonfim? Assim, fazendo aqui um pequeno paralelo, uma pequena licença poética, porque daqui a pouco sai Campos Neto, sai Arthur Lira, sai Rodrigo Pacheco, e aí é que nós vamos ver, né? Como é que está a sua expectativa para isso? Bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Conde. Olá a todos e todas, todos que acompanham aqui o 11 News. É um prazer enorme voltar aqui, já estava com saudade. Tenho acompanhado, na medida do possível, aí, todas as entrevistas, o programa. É um público muito amplo, qualificado, diverso, plural, muito importante para o debate democrático, o papel que tem teu programa, Conde. Olha, de fato, você falou bem, quer dizer, nós temos um sabotador geral da União. Lembra, na época do Fernando Henrique, que tinha lá, era um ministro da AGU, o Rezende, não lembro o primeiro nome dele, já faz algum tempo, que nós apelidamos de engavetador geral da União. O Campos Neto é um sabotador geral da União, ou seja, o cara não cumpre o papel dele, quer defender a moeda, quer defender o país das especulações, dos ataques especulativos. Então, 31 de dezembro, não é isso? Nos livramos de uma função muito importante, que é o exercício da presidência do Banco Central, é fundamental, embora seja um colegiado, mas o presidente do Banco Central tem poderes, muitos, né? Então, de fato, nós vamos se livrar. Infelizmente, nós tivemos que conviver com essa situação. A mesma coisa o Lira. O Lira se investe de primeiro-ministro, sem ter sido eleito, sem ter sido escolhido pelos seus pares, e trava o desenvolvimento do país, trava o governo Lula, chantageia a cada projeto, a cada proposta que é apresentado lá na Câmara dos Deputados. Então, um ano e meio de governo, pouco ano e meio de governo, foi para arrumar a casa. Arrumar a casa, o país estava destruído, não só do ponto de vista de recursos, mas do ponto de vista da máquina, ministérios, órgãos foram todos desestruturados. Então, a remontagem do programa... Bom, ali no governo de transição, você lembra que eu participei do grupo de transição, ali aqueles 2 primeiros meses. Durante a campanha, nós identificamos a tragédia que estava submetida ao Brasil, mas foi durante o governo de transição que nós, à medida de que fomos colhendo os números, seja orçamentário, a máquina administrativa, fomos descobrindo que, de fato, a nossa tarefa era muito maior do que nós imaginávamos. Mas eu acho que estamos indo diante dessa situação... Raimundo, deixa eu te perguntar. Você falou, é meio que um consenso, né? Esse primeiro momento, arrumar a casa. Mas o governo, inclusive, entregou coisas importantes. Mas, ao mesmo tempo, também deixou de fazer coisas também importantes. Arrumou a casa, na sua opinião? Eu acho que sim. Em síntese, né, em termos gerais, eu acho que sim. Remontamos os ministérios estratégicos, relançamos programas, criamos outros programas, como o Pé de Meia, que é um programa inovador, melhoramos Minha Casa Minha Vida, né, retomamos a construção dos institutos federais, né, ou seja, estamos experimentando a volta da participação social e popular, ainda tímida, no nosso entender, deveria ser mais arrojado. Eu acho que sim, e temos feito isso, tudo isso, diante de um Congresso extremamente conservador, né? Um Congresso que estava acostumado, porque, Conde, convenhamos, o Bolsonaro não governou o país, né? Quem governou o país foi ali os presidentes da Câmara, né? Ele entregou amplos poderes para o presidente da Câmara e algum de seu ministro, né? Porque a capacidade intelectual dele não dá nem para permitir, exigir. Ele fazia as maldades, né? Fazia as maldades, mas eu não me lembro de que o Bolsonaro chamou uma reunião de ministro
para discutir proposta para resolver a questão do emprego, para resolver a questão da saúde, para resolver a questão da moradia. Era só para resolver a questão dele. Lembra que ele chamou aquela reunião lá que ele queria trocar o comando das polícias, dos superintendentes estaduais. Ele disse que se o ministro não trocasse, ele ia trocar porque ele precisava de gente de confiança dele nas superintendências. Então, lembra daquela reunião fatídica que o ministro do Meio Ambiente, o ministro da Destruição do Ambiente, Ricardo Salles, disse que era aproveitar que o povo estava discutindo a pandemia para passar uma boiada. Então, esse foi o governo Bolsonaro. Então, nós pegamos um país totalmente destruído do ponto de vista de confiança nas instituições, do ponto de vista da relação executivo, legislativo e judiciário, do ponto de vista da relação com a sociedade. Então, nesse ano e meio, nós já tiramos mais de 20 milhões de pessoas do mapa da fome, retomamos programas, ainda não está sentindo na ponta, na prática, porque o estrago era muito grande, mas eu avalio, a renda já melhorou sobre a renda do trabalhador, ainda temos uma questão de desemprego, que é gravíssima no nosso país, mas o emprego está bom, né? O emprego está quase chegando no plano emprego, né? Pois é, eu lembro que a Dilma, em 2014, quando nós disputamos a reeleição com a Dilma, nós estávamos com 4% de desemprego, né? Então, nós baixamos um dos maiores patamares de emprego. Então, isso, ali no Bolsonaro, se eu não estou enganado, nós chegamos ali 12, 13, 14%. E agora o desemprego está em 7,1%. Então, basicamente, em média, baixou a metade o desemprego. Isso é preciso saudar o governo Lula, esse esforço. E eu acho aqui, aproveitando dando uma pitadazinha, eu concordo com o presidente Lula que é preciso investir mais. Há uma confusão entre gasto e investimento. Eu acho que um país da dimensão... Obviamente que a gente tem que ter responsabilidade com as contas, né? Com toda essa situação. Mas num país com tanta miséria no nosso país, a questão do investimento tem que ser uma das prioridades. Lançou um programa Safra 2024, 2025, recentemente, eu estava lá em Brasília, só para a agricultura familiar, da ordem de 76 bilhões de reais. Então, da onde vai vir o dinheiro? Para construir moradia, fazer regularização fundiária, urbanização, investir na agricultura familiar, na geração de emprego e renda, não é? No desenvolvimento do país, na questão da preservação ambiental, obras que enfrentem a questão da emergência climática. O Brasil tem um conjunto de desafios que o governo tem como prioridade, tem como diagnóstico, mas o país precisa de mais recursos. E não dá para tirar do andar de baixo, tem que tirar do andar de cima. Raimundo Bonfim, se vocês soubessem a importância que o Raimundo Bonfim tem para o governo Lula e para o próprio presidente Lula. Lula adora o Raimundo, né? Até porque você defende com coragem sempre, né, as pautas sociais do que as pessoas chamam de Lula do Velho Testamento. Você já ouviu essa expressão? Lula do Velho Testamento. É o Lula da greve, é o Lula do sindicato, é o Lula do movimento social que precisa estar vivo sempre, e o Raimundo Bonfim é uma dessas vozes importantes. Eu queria, Raimundo, que você falasse um pouco para a gente, fazer que paralelo que pode ser traçado desse resultado eleitoral na França com a eleição de São Paulo que está chegando aqui. Muito oportuno tua questão, Conde. Eu avalio que o povo francês deu uma demonstração e nós devemos saudá-lo, o povo francês, por essa vitória extraordinária, que foi impedir o avanço do fascismo, da extrema-direita na França, que é um dos países da Europa em que tem um histórico do iluminismo, tem um histórico de luta democrática, é referência na luta pela liberdade democrática no mundo. Então, imagine que situação nós estávamos hoje se nós tivéssemos amanhecido o dia hoje com a notícia de que a extrema-direita, o fascismo, fez maioria na França. Então, primeiro, saudar, nós comemoramos muito essa vitória do povo francês, eu até me emociono. Tem uma água aí? Toma uma água, Raimundo. Vou tomar uma água. Tem uma água aqui. Eu Toma me vontade. emociono. Hora da água. Hora da água aqui pra gente.
eu me emociono porque no momento ali que saiu a notícia, eu lembrei o momento de 2022, quando saiu ali a notícia da vitória do Lula, né? Foi Então, bonito, né? Foi eu bonito, lembrei, realmente. estava lá no hotel acompanhando com Lula, Janja e a coordenação da campanha, estava ali perto da Paulista, e depois nós fomos para a Paulista, então as imagens, né? Dá vontade de ir para Paulista também com essa eleição na França, né, Raimundo? Então, parabenizar aqui o povo da França que resistiu e deu um sinal de alívio para o mundo inteiro, né? E eu acho que tem um paralelo, Conde, por que eu acho que tem um paralelo? Em São Paulo, nós vamos ter que avançar também para construir uma unidade ampla, uma frente ampla da esquerda, dos setores democráticos, para impedir que a extrema-direita continue governando São Paulo. Veja, hoje nós temos uma situação na cidade de São Paulo. O Ricardo Nunes, ele se elegeu na chapa de vice do Bruno Covas, que tinha um passado democrático pelo seu avô, então tinha diálogo, né? Não dá para a gente colocar. E o Bruno Covas se manifestou, inclusive, contra o bolsonarismo, vamos lembrar aqui, enquanto prefeito, né? Se negou a fazer aliança ou qualquer tipo de diálogo com o bolsonarismo. O Bruno Covas, antes do seu falecimento. Então, o Bruno Covas estava do lado do campo de oposição à extrema-direita, ao fascismo. Agora, é diferente, porque o prefeito Ricardo Nunes construiu uma aliança com a extrema-direita, com o fascismo. Então, São Paulo, hoje, que já está abandonado por um governo que não tem compromisso com as políticas sociais, não tem compromisso com o combate à desigualdade social, imagine 1º de janeiro eleito o Ricardo Nunes sob a tutela do Bolsonaro, sob a tutela do governador Tarcísio de Freitas, que privatiza o Estado brasileiro, que entrega nossas empresas e nossos recursos estratégicos. Então, eu avalio que esse paralelo, esse vento favorável que vem da França é muito importante a gente aproveitar, porque, se não no primeiro turno, mas no segundo turno, eu advogo uma frente ampla de esquerda e democrática para a gente derrotar o fascismo e a extrema-direita na cidade de São Paulo, sob pena, se eles vencerem, acumularem força para um retorno da extrema-direita em 2026. Vamos voltar a falar das eleições em São Paulo mais adiante, mas antes eu quero trazer aqui comentários do público. Vamos lá para a Cecília Manso, ela está dizendo, mas pode ir pago pelo dinheiro público? Está dizendo do evento que não é do Gilmar Mendes, é de uma faculdade de Coimbra, né? Com outros participantes também. Enfim, isso não pode. O Serrano deixou claro aqui. Maria Helena Gomes, acho estranho só agora criticarem esse evento do Gilmar, porque isso já acontece há anos. De fato, há muita coisa a ser criticada, inclusive essas críticas que o doutor Serrano faz. Obrigado, querida. Denise Lial está dizendo aqui, discurso do Raí foi a pá de cal na ultra francesa, modéstia à parte. E franceses não decepcionaram aqueles que lutaram contra Hitler. O Raí, que é o craque de futebol, que foi meio-campo do São Paulo, né? Ele, depois de terminada a carreira futebolística, ele foi estudar, fez mestrado em ciência política, se não me engano, na Sciences Po, em Paris. Não sei se ele tem doutorado, está no radar dele, mas ele é uma figura incrível. Inclusive, já está sendo promovido pela mídia brasileira. Daqui a pouco ele sai candidato a alguma coisa aqui, viu, Raimundo? O Raí. Conhece o Raí? O Raí é do nosso campo. É um sujeito do nosso campo. Historicamente, junto com o seu irmão, o Sócrates, né? Sempre esteve do lado vamos lembrar o nosso querido Sócrates, sempre esteve do lado da democracia, dos direitos sociais, da soberania do nosso país. E o discurso dele realmente foi muito contundente, foi um discurso que ganhou o mundo, né? Bateu então, muito um bolão no discurso. Exatamente. Raimundo, o Santos Camargo está aqui insistindo muito, e eu vou trazer a pergunta dele para você, que é uma pergunta um pouco mais difícil, né? Cadê o revogaço da presidência que tira 40% dos aposentados por invalidez? E o Lula prometeu e hoje abandona e tira mais ainda. O que você pode dizer sobre esse aspecto para a gente? Olha, faltou correlação de força no Congresso Nacional. Nós acabamos de conversar aqui no início. O Lula não governa sozinho, né? O revogaço depende da Câmara dos Deputados e do Congresso. Nós temos, né, as leis, os programas são aprovados, né, pela Câmara
dos Deputados ou por o Senado, e em algumas legislações, a Câmara bicameral, né, que é o Congresso Nacional, quando junta Câmara e Senado. Então, faltou correlação de força para fazer o revogaço em algumas. Mas, por exemplo, o Lula impediu toda e qualquer privatização. Vamos lembrar disso? Que o governo Bolsonaro estava lá já engatilhado uma série de privatizações de empresas e órgãos estratégicos, e o governo Lula não fez nenhuma privatização, tirou Correios, tirou vários outros órgãos e empresas da lista que estavam para privatização. Então, e nesse debate da questão do Lula, eu sou, como você disse, eu sou do lado do Lula, que tem feito um embate aí com a ala do governo que é mais fiscalista, com a ala do governo que defende um arcabouço fiscal mais arrojado. Nós achamos Falando nisso, Raimundo Bonfim, deixa eu aproveitar. Como é que você acha que está esse clima dentro do governo, levando em conta também essas últimas semanas em que o Lula atacou bastante, com razão, o presidente do Banco Central, que faz um péssimo trabalho no Banco Central, atacando e tal, e depois dizendo que o governo tem responsabilidade fiscal, o dólar subiu, desceu. Como é que tá? Eu queria uma análise tua de conjuntura nesse aspecto e uma análise de bastidor. Como é que está dentro do governo, que eu sei que você tem muita interlocução ali, essa disputa entre esses dois caminhos, que não ficou claro ainda, né? Embora a gente saiba que no coração o Lula quer investimento, mas no cérebro tem a questão de responsabilidade fiscal. Como é que está esse embate aí? Eu acho que tem que buscar um denominador comum. Eu acho que caminha para isso, viu, Conde? Eu estive em Brasília, dia 3 e 4 agora, mas não consegui também apurar mais detalhes, né? Mais dos contatos, das conversas que a gente tem feito. Acho que tem que buscar um equilíbrio. Tem que, de uma vez por todas, acabar, como o Lula sempre frisa, essa história de que investimento é gasto, né? Tem que superar essa, né? Investimento gera desenvolvimento econômico gera emprego, gerando emprego gera consumo, gerando consumo gera arrecadação, gerando arrecadação as pessoas gastam mais. Então isso aí não precisa ser economista. Então quando você retrai, vamos olhar aqui depois da Segunda Guerra Mundial. Não precisa ser economista para saber o que fez o Plano Marshall. Não pode o Estado ficar dependendo só dos investimentos privados. O Estado tem que aproveitar o BNDES, tem que aproveitar os instrumentos de desenvolvimento econômico para fazer investimento. Se não fizer investimento... E outra coisa, a desoneração no nosso país é um escândalo, né? As empresas, os vários segmentos, né, vivem pedindo desoneração, mas eles não têm compromisso com a geração e manutenção de emprego, eles não têm compromisso com o investimento na ciência, na tecnologia, para a gente produzir produtos com valor agregado, né? Então, o que se desperdiça dinheiro com essa desoneração de setores, nós, por exemplo, a questão da alimentação, do arroz, do feijão, do ovo, da carne, quer dizer, eu acho que deveria ter uma taxa menor para esse produto, mas não dá para pedir. Eu vou comprar um frango e o Campos Neto, um bilionário, vai comprar um frango e eu pago a mesma quantia de imposto do que ele. Tem que ser um imposto no alimento, né? No consumo ali para as famílias mais pobres. Não dá para ter Raimundo, assim, nesse aspecto, parece que você compreende muito bem, inclusive, a própria política do Haddad. Você apoia o Haddad no caminho que ele está traçando? Apoio, mas com ressalva. Eu acho que o Haddad precisava ficar um pouquinho mais do lado do Lula, né, nessa questão de ter mais recursos para investimento, para ter investimento nas áreas sociais. Uma coisa que o Haddad quer, desculpa te interromper, já interrompendo, uma coisa que ele quer muito mesmo, parece que a obstinação dele é taxar os mais ricos. E nesse ponto nós estamos, e ele tem denunciado isso, que é um absurdo, com dados, com levantamento, e nós estamos extremamente solidários ao lado do Haddad. Eu falei, precisa taxar o andar de cima, né? Vai ter reação na sociedade, mas é preciso fazer esse debate.
O Haddad é indignado com essa questão de que quem paga imposto no Brasil é a classe média e a classe trabalhadora. Os ricos, não é? Inclusive os latifundiários. Se você for observar os valores arrecadados com os grandes latifundiários nesse país, é um absurdo. E eles guardam, fazem estoque, né, de terras, né, vastas terras no campo, que não pagam imposto rural no Brasil, é um escândalo, né? É praticamente zero. Então, nós temos da onde, é isso que eu acho que é o nosso desafio, nós temos da onde tirar recursos, né, para poder fazer os investimentos necessários no combate à fome, na geração de emprego e renda, nas políticas de participação social. A questão é que, infelizmente, nós não temos uma correlação de força na sociedade para poder fazer esse debate avançar no Congresso Nacional. Você veja que o imposto sobre grande fortuna, Conde, é o único que é previsto na Constituição Federal de 1988 e até hoje não foi regulamentado. Até hoje, desde até hoje. Imposto de grande fortuna. Será que ele vai nessa leva aí da tributária agora? Eu espero que o Haddad tenha essa decisão de enviar essa proposta até para nós propiciar um debate. Claro. Para isso, nós precisamos ter a oportunidade de debater com a sociedade. Aliás, o que eu queria destacar também hoje aqui com o nosso coletivo, né? Aliás, de aproveitar a grande audiência que nós estamos tendo aqui, em função da presença magnífica aqui do Raimundo Bonfim, do Pedro Serrano, do José Genuíno. Daqui a pouco vem o Altamiro Borges aqui também para compor esse 11 News muito especial. Então, inscreva-se no canal, tá? Dê um like na nossa transmissão. Usem aqui o bate-papo para participar do debate com perguntas, provocações, críticas, sugestões. Também, se puderem fazer superchats aqui, a gente agradece muito. Dizendo que eu queria deixar claro um pouco o caminho, né, desse programa de hoje, né? É um pouco o fato de que a direita está perdendo muito. E nós, da esquerda, não estamos nos dando conta disso. Perdeu na França, perdeu em Portugal, perdeu no Reino Unido, perdeu no Brasil, perdeu no México, está prestes a perder nos Estados Unidos. Caramba, né? Perdeu na Bolívia, né, o Raimundo? Então, tentou dar golpe e não conseguiu. E por que ela não tem conseguido? Porque a direita não sabe debater. Então, quanto mais debate tiver, melhor para a esquerda. Você não acha? Eu acho, estou totalmente de acordo. Quanto mais debate das propostas, dos temas, né? Fazer com que a sociedade se envolva num debate. Então, é fundamental apresentar lá a proposta de taxação das grandes fortunas. E vamos fazer o debate. E se a gente não... Eles é que nos encurralam com isso, quando seria nós que devemos encurralá-los. Exatamente. Vamos fazer um debate. Se por acaso, ao final, a gente não conseguir o número de votos para aprovar o imposto sobre grande fortuna, que a gente denuncie. Olha, foi, né? Está aqui a lista dos grupos, está aqui a lista dos deputados e senadores, né? Você acha justo, né, o andar de baixo pagar mais impostos do que o andar de cima? Então, propiciar o debate é fundamental, né? A gente já viu, inclusive, que com relação, por exemplo, à questão do regime militar, ditadura, né, toda essa questão da anistia, o Brasil sofre muito com isso porque interditou esse debate, né? E toda vez que esse debate vem, ele vem com a carga de pressão dos militares, né? Então, eu acho que todo e qualquer debate que coloque uma visão de extrema-direita, uma visão de Estado mínimo, né? Uma visão de privilégio, nós, da esquerda, do campo democrático popular, nós temos que propiciar esse debate o mais amplo possível, envolvendo os setores da sociedade. Se a gente perde agora, a gente acumula e vamos, né, sempre persistindo por essas propostas, né? Raimundo Bonfim, aqui no 11 News, ajudando a gente a entender melhor um pouco essa circunstância nesse momento do governo e da cena política brasileira. A Denise Lial está dizendo aqui: fiquei surpresa com a força do discurso do Raí. Queremos ele candidato na esquerda. Precisa ver que partido que o Raí está afiliado, né? Eu acho que ele ainda está afiliado, porque tem que ver, porque às vezes tem lobo em pele de cordeiro, tem que tomar cuidado. Ontem, a julgar pelo volume de discurso que ele produziu ali na Globo News, eu falei, epa, já escolheram o novo Luciano Huck aí, mas é que o Raí é muito melhor do que isso.
Raimundo, olha, gente, quando a gente fala no Brasil de ruas, de povo na rua, a primeira pessoa que a gente tem referência é o Raimundo Bonfim, porque ele coordena a Central de Movimentos Populares do Brasil, tem relação toda com os sindicatos, movimentos e tudo mais. Minha pergunta para você, Raimundo Bonfim, é como é que está não só bastidores, discussões sobre ruas, quer dizer, em que a gente acabou de ver as mulheres indo para as ruas num movimento quase que espontâneo, maravilhoso, contra a PL do estuprador, e que poderia, inclusive, ter avançado mais e acabou porque eles perderam essa discussão, o debate sobre o PL do estupro. Como é que está a situação de ocupação das ruas? Como é que está no horizonte estratégico do coordenador nacional da Central de Movimentos Populares? Olha, Conde, não está muito bem, não está contente, vamos falar a verdade. A esquerda, de um modo geral, com raríssimas exceções, tem um desafio de que é o seguinte: quando ela está na oposição, ela investe na mobilização, na articulação dos movimentos. Quando ela ganha o governo, ela retrai essa articulação, essas mobilizações de rua. Então, eu acho que isso é um erro. Eu sempre sou um crítico desse tema. Então, eu tenho me esforçado, após a vitória do nosso governo Lula, para nós mantermos os nossos espaços de articulação, a Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo, aquele fórum que era a campanha Fora Bolsonaro, né? Lembra que nós construímos um grande fórum que envolvia a Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo e outras organizações e entidades da sociedade civil para fazer ali a defesa da democracia, para fazer a resistência democrática ali no governo Bolsonaro. Então, isso, quando o presidente Lula assume, nós baixamos a guarda nessas articulações. Eu acho isso um erro. Mas eu compreendo também, Conde, as dificuldades nossas, porque nós investimos muito nessa mobilização, você vai lembrar, desde 2015, quando eles decidiram o golpe na presidenta Dilma. Final de 2015, nós construímos a Frente Brasil Popular. A Frente Brasil Popular foi fundada em 5 de setembro de 2015, e a Povo Sem Medo, um mês depois, também foi fundada. Então, desde 2015, que nós, dos movimentos populares, colocamos energia na articulação e nas mobilizações de rua. Não fosse nossas mobilizações, nós não impedimos o golpe, mas fizemos a resistência nas ruas. Não fosse a nossa mobilização, as reformas do governo Temer tinham sido mais profundas ainda, tinham retirado ainda mais direito dos trabalhadores e trabalhadoras, e durante o governo genocida, você acompanhou toda a nossa resistência pelo auxílio emergencial, pela comida, pela vacina. Ali, quando em 2022 ele ameaçou não respeitar o resultado das eleições, você lembra daquele grandioso ato que nós articulamos na São Francisco, mas também aqueles 6 grandes atos que nós fizemos em maio, junho e julho, levando milhares de pessoas na rua para dizer em defesa da democracia e exigir que o resultado eleitoral de outubro fosse recente. Então, nós nos dedicamos uma parte importante das nossas energias, do nosso tempo, nessa articulação, nessa resistência, que não foi fácil, porque nós estávamos até 2015, vindo de 2 governos do presidente Lula, 8 anos do presidente Lula, 4 anos da presidenta Dilma. Ela não governou aquele primeiro ano de 2015, não dá nem para dizer que ali já não deixaram a Dilma governar. Então, foram 12 anos de governos democráticos populares em que a gente experimentou inclusão social, geração de emprego, participação social, e deixamos de lado, não priorizamos a articulação de rua dos movimentos. Só quando vem a decisão da burguesia de dar o golpe na presidenta Dilma, ou seja, o golpe no povo brasileiro, é que nós rearticulamos essa frente de movimentos populares. Nós, já cerca de uns 2 meses, eu participei de uma reunião com o presidente Lula e mais 27 lideranças de movimento popular lá em Brasília. Recentemente teve uma reunião das 2 frentes e daqui uns 20 dias, no máximo um mês, terá uma reunião das 2 frentes, da Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, com o presidente Lula, exatamente para ele dar uma repassada
no andamento do governo, nós colocarmos as nossas impressões para a gente estreitar melhor essa relação do movimento popular social com o governo Lula e retomar essas mobilizações. Eu, por exemplo, acho que você colocou esse tema das grandes fortunas, eu advogo que a gente deveria fazer um movimento nacional, um grande movimento pela taxação. Eu acho que nós ganhamos esse debate essa narrativa junto aos trabalhadores e trabalhadoras, na medida em que a gente demonstrar o que é que nós pagamos de imposto. Aliás, você sabe que depois eu não me lembro qual episódio que o Haddad foi se encontrar com o Papa, ele tem o apoio do Papa para taxar as grandes fortunas no mundo todo. Né? E o nome agora o nome do Haddad pegou no mundo todo como aquele que quer taxar as grandes fortunas. Poderia fazer um fundo aí de 1 trilhão, não sei quantos aí, para combater a fome, né? É um dinheiro que eles nem usam, né? É uma coisa tão vergonhosa isso aqui. Ô Raimundo, olha só o que o Matheus Totti Balizice está dizendo aqui. Raimundo, o rosto que traz de volta a imagem da política, pé no chão, com o rosto do trabalhador de verdade. Tá aí o rosto do Raimundo Bonfim, que assim, a gente vê o quanto você lutou só de olhar para você, né, Raimundo Bonfim? Isso que tá bom, né? Como é que tá a situação? Queria que você fizesse agora, a gente está encaminhando para o final. Inclusive, tem uma notícia ótima que acabou de sair aqui, que é o seguinte: famílias aumentam o consumo nos mercados com queda na inflação e desemprego. Famílias brasileiras aumentam o volume de produtos nos carrinhos de compra em 7,8% a cada ida ao supermercado nos últimos 12 meses. E por mais que a gente possa até reclamar de algumas questões do governo, e nós vamos continuar reclamando, porque inclusive o Lula pede que a gente reclame mais para ele poder governar, né, pressionado pelas ruas, as coisas estão acontecendo, Raimundo Bonfim. Então, essa é mais uma boa notícia. Nós não temos dúvida. É por isso que nós fizemos L, né? Assim. Por isso que nós resistimos. Eu tenho o maior orgulho, Conde, de ter sido, inclusive, quando começaram a perseguir o Lula, quando prenderam o Lula, alguns lideranças, né? Não tinha ânimo, não acreditava que a gente pudesse fazer uma luta e libertar o presidente Lula e um dia o presidente Lula voltar a ser presidente do Brasil. Eu não tive essa dúvida, não tive tempo para ter medo, né, de não, ao final, não fosse uma vitória. Então, eu tenho muito orgulho de ter participado desde a época da resistência contra o golpe na presidenta Dilma, da campanha Lula Livre, das lutas contra as reformas neoliberais do Temer, a luta que nós travamos contra o governo genocida Bolsonaro, a minha alegria de ter participado da coordenação vitoriosa da campanha do Lula. Você acompanhou toda essa resistência nossa, não só minha, da Central de Movimentos Populares, mas de um conjunto, né, dos movimentos populares. Então, eu tenho muito orgulho e eu acho que o governo, obviamente que a gente sempre quer mais. Eu, como liderança de movimento popular, tenho que, de fato, representar os anseios dos movimentos populares. Sou aliado do governo Lula, né? Mas eu sou o movimento popular, sou a liderança do movimento popular. Se eu não cumprir com o meu papel de dirigente, fica difícil. Então, eu sou otimista, mas, como eu falei agora há pouco, acho que nós temos que pôr mais mobilização de rua, escolher aí 3, 4, 5 motes de campanha e aproveitar, inclusive, o processo eleitoral municipal, que é fundamental o debate. Por que nós não aproveitarmos as eleições para fazer o debate de taxação das grandes fortunas, né? Denunciar a especulação imobiliária, denunciar os recursos que são apropriados. O debate eleitoral, o momento eleitoral, o debate eleitoral é um bom momento para a gente levar o nosso debate. Não se trata só de pedir voto, não se trata só de apresentar proposta do ponto de vista de melhoria das condições de vida no bairro, o que é muito importante, mas a nossa tarefa da esquerda, do campo democrático popular nesse momento, é aliar o debate das questões concretas da população lá no bairro, no território, com esse debate político programático de denúncia do fascismo, da extrema-direita, de denúncia desse processo avassalador de privatização que vários governos estaduais e prefeitos também. Então, eu acho que é um momento oportuno para a gente fazer um grande debate, não só eleitoral, mas programático.
Raimundo Bonfim. Conhece esse moço aqui que está aqui do lado, aqui, ô Raimundo Bonfim? Grande parceiro, Altemir. Você vê uma revelação do jornalismo aqui, um sujeito futuro, Nosso decano. Tudo bem, Bonfim? Tudo bem. Bonfim. Tivemos juntos recentemente na festa do Barão, não foi isso, Bonfim? Tivemos, sim. Vocês dois aí estão sempre juntos. O Altamiro só se esfregando, cheio de frio aí, né, Altamiro? Você tá com frio, Altamiro? Estou precisando de um conhaque ou de um rabo de gala aqui, porque tá frio, viu? Eita. Vamos ficando aqui. Raimundo, quero agradecer demais a sua presença. Estava realmente querendo te ver, falar com você um pouquinho. Você precisa aparecer mais aqui, né, e atualizar essas questões importantes aí na luta diária pela democracia, pelos direitos do povo trabalhador brasileiro. Obrigado, viu? Parabéns por tudo. Eu que agradeço, Conde. Um grande abraço do nosso parceiro Altamiro Borges. Sigamos juntos na luta por democracia, por direito, por soberania e uma sociedade justa e democrática.